Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Queridos filhos e filhas, os que aqui estão e aqueles que se dispuseram a celebrar a Semana Santa de Nosso Senhor deste ano de 2023, 40 dias foram transcorridos da Quaresma. A Semana Santa veio marcando os últimos passos de Jesus aqui na terra. E nós, de uma forma natural, porque somos humanos sensíveis e emotivos, toda Sexta-feira Santa realmente nos causa indignação, em alguns horror, e de fato não é para menos. Deus visitou os seus filhos e os filhos o mataram. É impressionante, mas é essa a realidade. Num ato de amor, Deus veio a nós e nós o empurramos com açoites. Que forma horrenda, com coroa de espinhos, com cravos, chicote. Assim Deus foi tratado. E o ser humano achou ter acabado com a história. Mataram o Verbo de Deus, crucificaram o Filho de Deus. E de fato,
da sexta-feira santa para o sábado, eu digo para vocês, é uma inquietação. Eu digo, até liturgicamente a gente não sabe o que fazer. Mas quando chega a noite de sábado, e nós celebramos a vigília, a mãe de todas as celebrações, com tantos sinais, e neste ano, meus irmãos, que coisa mais linda, quantos batizados de adultos, crisma, primeira Eucaristia, a entrada do fogo, da luz, que fica e permanece até Pentecostes. A gente pode dizer, mas a morte não o segurou. Mas a morte não o segurou. O Filho de Deus ressuscitou. O Filho de Deus ressuscitou. Quem foi ao sepulcro? Quem foi ao sepulcro não vi. Sabe por quê? Pois ele deixou o sepulcro vazio. Canta mais uma vez. Mas a morte não o segurou. O Filho de Deus ressuscitou. Quem foi ao sepulcro não viu. Sabe por quê? Pois ele deixou o sepulcro vazio. É, meus irmãos, e na vigília pascal, com a bênção da água, com a luz, a proclamação do exúltete, proclama-se, a pedra foi rolada. Aquilo que os homens acharam ter terminado, Deus começou. E isso é maravilhoso, isso é fantástico, isso para nós é poderosíssimo, porque faz acreditar o que diz na Escritura. Podemos nós fazer nossos planos, mas cabe a Deus a última palavra. Aqui, a última palavra foi dos homens. Aqui, a última palavra foi de Deus. Essa é a maior mensagem para quem celebra a Páscoa, para quem ainda está chorando, para quem está passando por uma provação, para quem está passando por um câncer, para quem está passando por uma separação inesperada, para quem está vivendo um luto. A última palavra é de Deus. A última palavra é a do Senhor. E hoje, meus irmãos, o Evangelho é proclamado na madrugada do sábado para o domingo. Diz que Maria Madalena foi com o objetivo de terminar os funerais do Senhor. Terminaram para embalsamar o corpo. Não tinha dado tempo. A preocupação era: quem vai tirar a pedra? Mal sabia que Deus tinha tirado. Este ano eu enfatizei que o evangelho de domingo de Ramos foi do evangelista Mateus, que foi o único, e é o único, com todas as curiosidades, que eu não posso voltar, eu só vou lembrando, que conta que eles ficaram com tanto medo, que outros evangelistas não contam, que foram até Pilatos e pediram: nos dê uma guarda de governador, para que eles fiquem na frente do túmulo, porque aquele impostor, quando estava vivo, disse que ia ressuscitar. Vai que acontece.
Você não vai querer isso, Pilatos. Vai ser uma confusão, tua cabeça vai rolar. Para nos dar a certeza que o sepulcro aberto não foi de dentro para fora, de fora para dentro. O sepulcro aberto foi milagre de Deus. Fora, soldados incrédulos, discípulos incrédulos. É o que diz de Pedro e João. Até Pedro e João correram, mas não acreditaram. Os olhos não se abriam. Tudo isso para reforçar um ponto. O que aqui aconteceu foi Deus que fez. Foi uma força interior. Foi uma explosão de vida. Maria Madalena, se nós lembrarmos, as outras mulheres encontram um anjo em outro momento, em outro texto, por outro evangelista, e o anjo lhe pergunta: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Queridos irmãos, celebrar a Páscoa é exatamente isso, a gente ir na contramão da história. Todo ano é como se a gente chegasse numa encruzilhada, num ponto sem saída da história e da nossa vida. Quantas vezes a gente não chega e diz: daqui eu não dou conta. E a gente é chamado, é obrigado. Isso é lindo, isso é ser cristão, isso é ser católico. E a gente ter esse banho de realidade, não é de utopia, que Deus é maior que tudo e que todos. Toda Páscoa, desculpe a palavra, Deus esfrega na nossa cara a realidade do eterno. Ele coloca diante de nós escancarado, dizendo: vocês podem levar a humanidade para onde quiserem, mas ainda será minha mão a conduzir. Filhos queridos, a mensagem da Páscoa, ela é tão forte que ela movimentou a história. Veja a primeira leitura, quando Pedro faz a anamnese, quando Pedro faz a lembrança discorrida, uma crônica curta, dizendo: vocês que acompanharam desde o batismo, viram o que ele fez, passou pelo mundo fazendo bem. É ali que tem essa famosa frase: curou, ressuscitou, morreu, mas ressuscitou. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus Cristo. E nós que somos chamados a celebrar a Páscoa a cada ano, e nesse ano 2023, por que você não pede: Senhor, olha essa pedra, Senhor, você já rolou tantas na minha vida, e você pode perceber, role mais esta, tire esse obstáculo, abra uma saída onde não tem, uma perspectiva onde não vejo. Talvez, meus irmãos, todo ano a gente se esqueça disso, e todo ano a gente volte para a Páscoa como um Pedro, um João ainda incrédulo, ou uma Maria Madalena
ainda dizendo: roubaram o meu Senhor, onde o puseram? Mas todo ano, esses mesmos personagens nos tem que levar a ter fé para mais um ano, para mais um tempo, para mais um pouco da nossa história. É lamentável que este ano ainda nos encontremos com a guerra na Ucrânia. É lamentável que ainda não vivamos esta paz. É lamentável que ainda encontremos tanta incredulidade. Mas se tem algo que a gente tem que lembrar, que a última palavra é de Deus. Padre, mas o mundo caminha para o fim. Se Deus quiser, o mundo caminha para a destruição, a mão de Deus é mais forte. Eu sou e acredito no ser humano. Eu não acredito no caos. Deus não permitiria. Eu não acredito no extermínio. Eu não acredito no fim da nossa fé. Por quê? Porque Ele morreu e ressuscitou. Filhos queridos, alguma coisa aconteceu naquela madrugada. E o que aconteceu foi tão forte, que a vida daqueles homens mudou. Sábado, tristeza. Sábado, remorso. Voltando a Mateus, Mateus carrega a tinta quando diz que Pedro jurava por Deus não conhecer Jesus. Dói. Então o sábado foi terrível, mas a madrugada da Páscoa foi o inusitado. Eu gostaria que cada um agora, e volto a dizer, são personagens: Maria Madalena, Maria de Cleofas, a tia de Jesus, Alfeu, são todos os personagens da Bíblia que tem que buscar o ressuscitado, e nós somos chamados a isso. Então, mais uma vez eu te pergunto: qual é a pedra deste ano que você precisa que seja rolada? Qual é a dificuldade deste ano que você precisa de uma passagem, de uma Páscoa? Por isso agora, sendo esta ressurreição, nós somos chamados a professar a fé, e ganha um sentido muito especial, porque nós só poderemos dizer: creio na vida eterna, por esta manhã de Páscoa. Creio na ressurreição dos mortos, pela pedra que rolou. Creio que os meus e os teus mortos nos aguardam, porque esse dia aconteceu. Por isso que o Salmo dizia: este é o dia que o Senhor fez para nós. De pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne, na vida eterna.